Estamos aqui então para mais um episódio do podcast Agro do Futuro, novamente juntamente com o meu amigo, co-host, junto comigo aqui, Francisco Calaça. Mais um episódio, né, Calaça? Mais um desse projeto que começou há um tempo e que só vai ganhando força. E sempre contamos com as pessoas que nos assistem, né, para contribuir com opiniões, com fatos, com ideias, com perguntas, para que nós possamos sempre enriquecer esse nosso projeto, que é levar conhecimento para toda a comunidade do agro, né? E assim planejar e prospectar qual vai ser esse agro do futuro. Maravilha, Calaça. E com certeza o agro do futuro vai estar muito imerso nas temáticas da inteligência artificial. E aproveitando que isso é tônica, a gente aproveitou para fazer então esse episódio falando sobre inteligência artificial, e nada melhor estar falando com você, né, que além de apresentador do podcast, também é especialista em IA. Vamos brincar um pouquinho, né, com as possibilidades e entender para onde a inteligência pode ajudar a levar o agro, né? E esse agro do futuro, como é que ela vai estar inserida? A única certeza que nós temos é que, de fato, ela vai estar em diversos aspectos, em diversos pontos, e como é que fica o produtor no meio disso, né? O produtor rural, os profissionais do agro, enfim. Tem uma imensidão de coisas que a gente pode olhar, né, Calaça? Com toda certeza, né? A gente vive um momento de disrupção da humanidade, assim como foi a eletricidade, Gabriel. Há mais ou menos uns 6, 7 anos eu falava isso, inclusive, nas minhas palestras. Eu falava assim, que a IA é a nova eletricidade. E eu acho que naquela época ninguém entendia por que eu queria falar que a IA é a nova eletricidade. O significado dessa frase é profundo e quer dizer o seguinte: a eletricidade, ela trouxe uma revolução nas formas que nós convivemos, né? A eletricidade trouxe ar-condicionado, a eletricidade trouxe portão elétrico, a eletricidade trouxe aquela porta que abre sozinha, a eletricidade trouxe até o carro, porque é graças à eletricidade que as velas funcionam e o motor funciona. Então a eletricidade trouxe um monte de tecnologias que a gente nem sequer imaginava. E o mesmo está acontecendo no momento que a gente está vivendo, que é o momento da inteligência artificial. Então a inteligência artificial está trazendo um monte de novas formas de viver ou modificações do modo de viver que a gente nem imaginava. Acho que isso nem está começando direito ainda. A transformação ela só está no início. Nós vamos ver muita coisa mudando nos próximos anos. E foi muito rápido, né? A inteligência artificial, pelo que a gente já conhece, ela não começou de hoje, né, Calaça? Ela já tem algumas décadas já, mas até a questão dos supercomputadores, a questão da eletricidade, a gente conseguir ter uma demanda energética, um suprimento, aliás, eu acho que é o mais correto se dizer, de energia para sustentar essa questão da inteligência artificial, foi propiciando para que a gente conseguisse ir avançando. E parece que a cada ano que passa, a velocidade com que as coisas aconteceram estão sendo maiores. Então, você ficava um tempo maior com a novidade. Então, quando a gente compara lá, por exemplo, desde quando foi lançado o WhatsApp, o Facebook, o tempo que demorava para chegar a 1 milhão de pessoas usando, aí falando de uma das possibilidades que a gente tem para usar a inteligência artificial, que é a parte essa generativa de texto mesmo, né, o ChatGPT, e ele demorou muito menos, né, do que as outras tecnologias vinham mostrando. Então, demonstrando que as pessoas também estão, de fato, antenadas e que está mudando a rotina delas, igual você disse, né? Mudando para melhor, em alguns aspectos a gente não está entendendo ainda como é que nós vamos nos adaptar a isso, mas traz uma revolução muito rápida e traz também uma curva de aprendizagem de novos costumes que talvez a gente não consiga acompanhar na mesma velocidade que a tecnologia surge. Ou você acha que pode estar um pouquinho mais de esperança nesse sentido? Mas pelo menos eu confesso que eu não consigo estar a par de tudo que vai surgindo de novidade de IA no dia a dia. O que acontece é o efeito exponencial, né? Para quem não conhece o efeito exponencial é quando a gente coloca a multiplicação da multiplicação. Tem até uma história antiga, não sei se você já ouviu essa, Gabriel. Um rei estava muito triste lá, né, passando por um problema, e aí ele chama o maior sábio da corte, e o sábio resolve o problema desse rei, né,
tira o problema. Imagina você qualquer problema aí que um rei pode ter. Não vem ao caso. Mas o ponto é que o rei quis premiar esse sábio e falou assim: sábio, pode pedir o que você quiser. E aí o sábio falou assim: então eu quero que você pegue um tabuleiro de xadrez. Na primeira casa, né? Vocês devem conhecer um tabuleiro de xadrez, né? O tabuleiro de dama é a mesma, né? Na primeira casa, você coloca 1 grão de trigo. Na segunda casa, você dobra. Então, quanto? 2 grãos de trigo. Na terceira casa, você dobra. Quanto? 3 grãos de trigo. Na quarta casa, você... 3 não, desculpa. Dobra 8 grãos de trigo. Na quarta casa, 16. E assim vai. Isso é exponencial, é multiplicar do multiplicar. E aí, se você fizer a conta, 2 elevado a 64, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 64 vezes, que é a quantidade de casas que tem um tabuleiro de xadrez, vai dar tantos grãos de trigo que até hoje a Terra não produziu. É parecido com a brincadeira que eu não sei se você viu nas redes sociais. A pessoa vai te vender aqui esse cavalo, essa caminhonete por 1 centavo. Você vai me pagar ele em 28, 30 dias. Então você vai me dar 1 centavo hoje, amanhã você me dá 2 e vai dobrando a cada dia. Aí você vai fazer a conta, né, dependendo do tanto de dias, chega assim, a alguns milhares de reais. Então a brincadeira do exponencial, ela não é tão simples, né? Então, A brincadeira parece. Ela é séria. A brincadeira do exponencial não brinca. Ela não brinca. Quem está nos assistindo e é do agro, né, fez aí um curso de agrárias, agronomia, veterinária, deve ter estudado a proliferação de bactérias ou de elementos assim, né? E nesse estudo a gente descobre que essa proliferação é exponencial. Isso explica também o porquê que o tempo ele é importante para se tratar uma determinada infecção. Porque a proliferação daquela bactéria que causa a infecção, ela é exponencial. Se eu tenho uma bactéria, a bactéria se divide em 2, né? Ela divide sozinha, ela não precisa de cruzar, né? Aí essas 2 bactérias se dividem em 4, cada uma divide em 2. E vai dobrando. E vai dobrando, é a mesma coisa. Ou seja, é um crescimento, o crescimento de uma bactéria é um crescimento exponencial. Então, agora que a gente entendeu o que é um crescimento exponencial, a gente vê que a curva tecnológica da humanidade ela é exponencial. Quer ver um exemplo? A humanidade gastou milhares de anos, quando a gente vai estudar o homem nômade, aquele que caçava, foram milhares, 100 mil, 200, 300 mil anos, para a gente fixar num lugar e criar a agricultura. Ou seja, nós gastamos milhares de anos para inventar a agricultura, ou seja, fixar. A agricultura é um marco importante na humanidade, porque a agricultura nos fixou, né? É com a agricultura que criamos cidades. Porque até então, sem agricultura, para que eu ia parar num lugar? Eu ia ficar no mato caçando e indo para onde está as manadas, né? Coletando, aqui ficou ruim, vou para outro lugar. De repente, alguém inventou a agricultura, falou, não, agora não pode ficar quieto, aqui que é bom, né? Mas e o alimento? Nós vamos comer tudo? Não, aprendemos a plantar, aprendemos a criar alimento. Primeiro para nós e depois para os bichos que a gente gosta também de comer. Aí também veio a pecuária. A pecuária vem da agricultura, né? Aí, nós gastamos mais ou menos, Gabriel, 10 mil anos, ou seja, foram centenas de milhares de anos, e agora 10 mil anos da agricultura até a máquina a vapor. Da máquina a vapor, que foi também um avanço estrondoso, né? Porque aí, pela primeira vez, eu não dependia mais da natureza. Pensa, Gabriel. Eu não preciso mais da natureza para fazer força. Pedro Álvares Cabral veio para o Brasil remando. Claro que não foi ele, né? Mas a turma lá do navio remava ou contava com o vento. Cristóvão Colombo, a turma remava ou contava com o vento. Nós dependemos de um motor mais confiável de 300 anos para cá. Não tem muito tempo. Pouquíssimo tempo, né? Se for pegar o recorte da história da humanidade. E pensando em toda essa revolução, essa velocidade, e surge esse termo que já existia há muito tempo, mas começa a ser popularizado recentemente, da inteligência artificial. E agora a gente faz um recorte disso também para o agro. Mas, de fato, o que é a inteligência artificial? Como é que ela é alimentada? Só para a gente rapidamente entender, às vezes, quem não sabe como é que ela é alimentada, como ela é treinada, que tem treinamento, enfim, como é que se faz isso para, de fato, ela ser inteligente. E é uma inteligência diferente da inteligência humana, né? Às vezes a gente fala assim, inteligência, evidentemente,
artificial, mas também tem as redes neurais, enfim, são coisas que a gente vai copiando o modelo de como uma coisa funciona da natureza, mas aí vai dando o fator da tecnologia que nos permite ser exponencial e avançar muito rápido em algumas frentes. Você que é doutor na área, Cássia, como é que funciona isso? Explica para mim que sou agrônomo e sou leigo. Primeiro, nós não podemos confundir inteligência com consciência. É que o ser humano ele é consciente, né? Ele é consciente e inteligente. Ele tem consciência que ele é inteligente. Ele tem consciência de que ele é inteligente. Então, muitos, às vezes, confundem inteligência com consciência. A gente está aqui trazendo a definição de inteligência aí, telespectador. Você pode definir inteligência do jeito que você quiser. Mas no âmbito da inteligência artificial, nós vamos definir a inteligência como a capacidade de tomar uma decisão. Resolver um problema através de uma tomada de decisão. Isso é uma inteligência. Então a gente vê esse comportamento inteligente nos homens, nos humanos, né? Nos animais. Nós vemos esse comportamento inteligente quando, por exemplo, um animal decide, você vê ele decidindo tomar um determinado caminho em função de um determinado sensor que ele percebeu, né? Isso é um comportamento inteligente. Aí, quando nós falamos de inteligência artificial, como o próprio nome diz, é artificializar isso. Ou seja, o que é artifício? Artífice é aquilo que o homem faz. Então, é nós humanos conseguirmos criar esse comportamento inteligente de tomada de decisão, de escolha, né, utilizando conhecimento pregresso dentro de uma máquina. Isso não é antigo, a gente estuda e manifesta essa inteligência com as máquinas lá idos da década de 50, final da Segunda Guerra Mundial. Então, a inteligência artificial não é algo novo, Gabriel, é algo já tem muito tempo. Só que tudo é exponencial, como nós estávamos falando, né? Esse crescimento exponencial da tecnologia, né, dos dados, dos computadores, da demanda por da oferta de eletricidade, né, das tecnologias que fabricam tecnologias, porque hoje muitas tecnologias não é um homem que fabrica mais, né? O seu carro, por exemplo, 90% dele é fabricado por uma máquina, por uma tecnologia, né? O homem vai lá só para fazer poucas coisas. O seu HD, o seu CPU, o seu computador, né, o HD e essas peças, elas são zero humano, né? Na fábrica lá não pode nem entrar pessoas. E se uma pessoa precisar de entrar lá, ela tem que entrar totalmente bem vestida, mais do que um astronauta, para não passar nada de nós para... Visitando uma fábrica dessas, eu descobri que tem a questão da umidade, você não pode nem pegar no dispositivo antes dele ser selado, porque aquela umidade que tem do tato da nossa mão pode afetar os componentes eletrônicos, a vida útil dele. O nosso respirar lá faz diferença, né? Imagine um processador de um computador qualquer, de um celular. Ali tem bilhões de transistores. Para ter bilhões, trilhões de transistores, imagina o tamanho desse transistor. Ele está na casa do nanômetro. Mili, micro, nano. Nanômetro. Um transistor, ele mede um pouco mais que uma molécula. Então, a umidade, ela mede mais que uma molécula. A poeira que sai de mim mede mais que uma molécula. Então, imagina algo maior do que um transistor caindo dentro ali do chip. Então, o ar é totalmente seco. Tudo é totalmente esterilizado para que eu consiga fabricar um chip desse. Ou seja, então, nós entramos na era antes dos dados, e esses dados permitem que as máquinas consigam fazer um monte de cálculo ao mesmo tempo, um monte de projeção, processar linguagens e entregar para a gente respostas. E tudo isso é possível, então, porque a gente teve um grande avanço tecnológico do ponto de vista das máquinas. Sim, fizemos um bom dever de casa no passado, eu acho que foi isso que aconteceu. Né? Tivemos a invenção do computador, que foi um bom dever de casa, a invenção do transistor, que é um bom dever de casa, né? O transistor, não sei se vocês se lembram, eu sou da época que passava DuckTales, Tio Patinhas, né? Que mais? Papaléguas, né? E o computador era representado, ou os Jetsons, né? O computador naquela época era representado como um robô, né? Com uma luz na cabeça, uma luz em cima, lembram disso, né? Então aquela luz, aquela lâmpada, ela era uma válvula, que foi inventado lá na época da lâmpada mesmo, né, 1900 e pouco, para amplificar sinais. Então, os computadores antigamente eram valvulados. E a válvula, né, para quem já teve aí contato com uma lâmpada das antigas, aquela incandescente, ela esquenta pra caramba, gasta energia pra caramba e é grande. E queima.
Então, era difícil eu ter um computador muito grande. Então, a invenção do transistor também foi um bom dever de casa, que é uma peça mais estável, né, um componente pequeno, é um componente que eu consigo manipular e tem mais assertividade. Isso também lá na década de 50, 60, foi um salto gigantesco. Inclusive, acredito que foi uma das coisas que transformou aquela costa oeste ali dos Estados Unidos, e por isso até hoje chamamos lá de Vale do Silício, porque o transistor é fabricado nada mais nada menos com silício, né? São cristais de germânio, cristais de silício, que você junta e dá essa maravilha que junto transistores com transistores viram processadores, e juntos processadores com processadores nós temos as GPUs, que são os motores da inteligência artificial. Ou seja, nada mais, nada menos do que fizemos um dever de casa bem feito no passado e hoje só juntamos as peças. Ou seja, foi formando ali o quebra-cabeças e a gente conseguiu hoje ter o que a gente tem hoje na mão, no celular, enfim, diversas inteligências. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. E aí, Calaça, a gente viu que a inteligência artificial, então, ela é diferente da inteligência humana. Não queremos que as máquinas tenham consciência de que elas são inteligentes. Apesar de que já ouvi falar aí de batalhas, né, de inteligência artificial contra inteligência artificial, criando comunidades, onde elas começam a criar a própria religião, falar que o ser humano é uma espécie que deu errado, enfim. Aí vem aquelas questões dos filmes, né, de ficção científica, de que as máquinas podem dominar. Mas eu creio que isso é um cenário meio ilusório, mas assusta também, né? Assusta o tamanho, o poder da ferramenta. E aí você está numa era em que o professor usa um chat GPT para fazer uma prova, o aluno usa também para responder a prova, e no final do dia quem estão trabalhando são as máquinas, e o ser humano ele acaba que ele tem uma crise ali de qual que é o papel dele, porque muita coisa do que ele fazia ele passa a ser substituído, inclusive no agronegócio, né? Muita decisão, muita consulta, do que antes você tinha um trabalho, tinha uma relação humana que você tinha que trocar com um especialista, agora está na palma da mão. Às vezes a identificação, né, a campo de uma planta daninha antes de pulverizar uma área, agora você tem um processamento de imagem que a inteligência artificial vai lá e identifica se aquilo é uma espécie que tem que ser pulverizada com herbicida X ou não, e ela ainda dá a recomendação do que usar. Então nós estamos mais ou menos nesse nível. E aí surge essa questão, né? O papel do ser humano, ele começa a ser novamente discutido. Porque antes, quando você falou da Revolução Industrial, a máquina a vapor, era no remo. Aí depois a gente foi para a indústria, né? Criar as máquinas lá, apertar parafuso, enfim, bem no filme que a gente já conhece lá do Charlie Chaplin. E agora você vem o papel do ser humano de novo, ele vai perdendo funções manuais e ele com um papel cada vez mais humano. E qual é o reflexo que você tem enxergado disso? Você que trabalha na área, como é que você acredita que isso pode mudar hoje? A relação do mercado, do trabalho, da relação das pessoas. A gente vê que a gente tem que ter muito cuidado na informação, se aquilo foi uma imagem gerada por IA ou não. Enfim, a coisa vai ficando um pouco mais, como é que eu posso dizer, séria. Porque a nossa realidade vai passando a ser toda ela em volta movimentada por conta dessa inteligência que vai surgindo. Isso é uma discussão mesmo, né, que a gente tem vivenciado. Muitas pessoas até se assustado, né, Gabriel, com isso. É interessante ver o quanto isso está se revolucionando. Mas não é novo. Esse medo, essa angústia que as pessoas estão sofrendo não é nova. Vamos imaginar quem somos, né, enquanto seres. Filosofia agora, daquela bem forte. Quem é o Francisco? O Francisco é um ser humano, o Gabriel é um ser humano, que tem uma mente, uma criatividade, uma consciência, uma ideia. Mas ao mesmo tempo, né, quando eu tenho uma mente, uma consciência, uma criatividade, uma ideia, eu estou falando só do meu cérebro. Mas tem outras coisas que esse ser humano que está aqui, ele faz. Por exemplo, eu sou capaz de carregar coisas. Eu sou capaz de descarregar um carro, todas as compras e levar para um outro lugar. Ou seja, esse ser humano ele também faz força. Ele se locomove. Esse ser humano, ele executa tarefas. Eu sou capaz de escrever, assim, diuturnamente, né, durante um dia inteiro um ditado. Eu lembro quando a minha professora, quando eu fazia arte, né, no final da aula, tinha que ficar escrevendo, repetindo as palavras ali.
Eu sou um ser humano que consegue fazer isso. Se a gente dividir isso, Gabriel, nós temos a parte Francisco, que pensa, é criativa, e tem a parte Francisco executora. A tecnologia, a técnica que o homem cria, né? Tecnologia é o estudo dessa técnica, ela é justamente uma técnica de execução, né? O fogo não é uma tecnologia? O homem, quando descobriu como fazer fogo, ele descobriu uma técnica de como aquecer determinados materiais até aquele material entrar no estado de fogo. Isso é uma tecnologia. A roda, o ser humano descobriu como... Então, a inteligência artificial não passa também de uma tecnologia. E aí, com isso, quando você se posiciona assim, você entende até onde ela pode ir e onde, de fato, ela não vai. Ela não vai conseguir ir. Porque uma tecnologia tem um limite. É só uma técnica. Ela não faz mais do que isso. O que talvez provoca muito alarde é porque, pela primeira vez, a tecnologia mexeu em algo que nós, humanos, considerávamos muito nosso. Que era o quê? O fazer escritório. Criar coisas, né? Nem diria criar propriamente dito. Eu nem diria criar propriamente dito. É mais o fazer escritório mesmo. Quer ver? Vamos dar um exemplo, Gabriel. A gente, há muito tempo atrás, descobriu lá como fazer um motor elétrico e eu deixei de remar, deixei de caminhar e passei a usar motores e carros. Depois a gente descobriu lá como fazer pistões e tal e montamos lá uma retroescavadeira e com isso as nossas construções ficaram melhores. Depois eu descobri uma tecnologia de fundição, parei de usar madeira, passei a usar o aço, né? Usei ligas nesse aço para ele ficar mais forte ainda e aí eu utilizei isso em pontes muito mais distantes e em prédios muito maiores. Isso é tecnologia, subindo. Né? Então, e isso não incomodava muito o homem, porque o homem ainda se sentia dono de si quando ele entrava dentro do escritório. O escritório é meu. Entende? Lá fora, a tecnologia, mas o escritório é meu. Mas o desenhar, pessoal, se você for analisar, é também uma repetição. O fazer uma planilha do Excel também é uma repetição. O atender um cliente é uma repetição. Não envolve criatividade, envolve? Depende do atendimento, né? Aquele atendimento show, provavelmente a IA nunca vai dar conta. Aquele problema que precisa ser resolvido, enfim. Mas se for uma repetitividade, sabe a repetitividade? Você chega lá na agência bancária, pergunta, XPTO... Algo que já está num banco de dados. Né? Alguém já sabe, é treinado para isso. Você vai lá no fast food, né? Não sei qual que você gosta, aí o McDonald's, o Burger King, falar de vários aí para não parecer que é tendencioso. Você vê que a pessoa sempre faz a mesma pergunta, te pergunta sempre as mesmas opções, as respostas são sempre as mesmas e a entrega é muito parecida. Ou seja, se as suas atividades, mesmo sendo atividades de escritório, são atividades assim, elas são atividades automatizáveis. Esse é o ponto. Porque não é uma atividade criativa. Dirigir um trator. O que é dirigir um trator? Eu preciso de altas habilidades para dirigir um trator? Ou é só descobrir qual o comando que vira para a esquerda, o comando que vira para a direita, o comando que para, o comando que vai para frente? E esse negócio de dirigir, né, é até uma coisa interessante. O ser humano se colocou dessa posição e eu acho que esse negócio não vem dando tanto certo, né? A gente só faz morrer por aí, enfim, porque é algo de alto risco e que envolve uma atenção e o ser humano ele não é tão... Envolve ego, envolve poder. Outras questões, né? Envolve o ser humano mesmo, né? Quantas vezes alguém é fechado no trânsito e pelo ego ou pelo poder ocorre aí um acidente porque tem pessoas querendo perseguir outras pessoas. Né? Imagina só, tecnologia dirigindo e você podendo ir fazendo suas coisas de humano lá atrás no carro. E aí se uma outra tecnologia por algum motivo fecha, ninguém fica irritado. Tecnologia com tecnologia. Pelo menos até então ninguém fica irritado, né? Porque nós ficamos, porque nós somos humanos, temos sentimentos. Sentimentais. Né? Sentimentais. E essa é uma coisa que a máquina não tem. Sentimento. Né? Não tem e não nos passa. Você desliga o computador ou troca de celular sem emoção. Agora, quando morre seu cachorrinho, que é um objeto um pouco mais inteligente, que demonstra mais consciência, que demonstra mais... Você já fica em luto, porque ele é único. Sim. É uma reflexão a ser feita, sabe? Tecnologia é uma tecnologia. Por mais interessante que ela seja. Por mais legal que ela seja. Então você que tem feito amigos, né, com a inteligência artificial, tem namorado ou namorada pela inteligência artificial, esse recado é importante, né? O produtor rural que está lá no chat GPT com o agrônomo dele
Ele é só o ChatGPT, ele vai chegar onde tem uma base de dados, né? Mais do que isso a gente não consegue, ou pode ser outra inteligência artificial, pode ser a do Google, enfim, a gente tem diversos. Mas tem um limite, né, Calassi? A gente tem até onde consegue ir, tem gente que faz terapia com inteligência artificial já, mas tem até o ponto que ela tem de conhecimento, que é o próprio conhecimento da humanidade, e o que ela vai aprendendo naquela própria conversa, naquele próprio prompt que está sendo ali trabalhado. Uma das coisas que a gente aprende, né, quando faz um doutorado, mestrado, a carreira científica é a ética. Porque a pesquisa, ela caminha pela ética. Nós conseguimos ver aí, né, o quanto que algumas pesquisas tiveram que desbravar e discutir conceitos éticos até a gente conseguir, de fato, avançar na tecnologia. A tecnologia não é só a técnica em si, é como essa técnica ela se encaixa na nossa vida. E aí, se a gente for analisar isso, a tecnologia pela tecnologia, ela não vai conseguir criar definitivamente algo que seja novo e útil para nós, porque ela não vai discutir a ética. Percebe? Ela não vai discutir a filosofia. Ela simplesmente vai combinar, e pode ser que na combinação ela crie algo novo mesmo, porque combinando se cria coisas novas. E numa combinação com a permissão de pensar rápido, fazer rápido e processar rápido, pode ser que saia rapidamente coisas novas. É só ver aí a vacina do Covid. O quão saiu mais rápido que as outras vacinas. Porque muitas coisas foram sintetizadas, a inteligência artificial ajudou muito na época, porque ela rodou modelos muito mais rapidamente, dando resultados muito mais rapidamente nas simulações e evitando eu ter que gastar tempo fazendo experimento. Então, sim, pensa a retroescavadeira que é a inteligência artificial dentro de uma pesquisa. O que você, de vez em quando, ia gastar um tempão para validar, agora com a inteligência artificial, ela pode criar modelos artificiais e validar aquilo de forma artificial e você ter resultados mais rapidamente. Mas, tudo que ela faz, a base que ela pesquisou e tudo que ela aprendeu, ainda é um universo humano. É humano automatizado. A criação humana, aquilo que o homem inventa e cria, isso a IA não faz. E ela precisa que o homem continue criando, porque senão ela vai se tornar repetitiva. Até para dar um exemplo do que você falou da pesquisa, o sócio fundador, aliás, um dos fundadores, ele, a esposa e mais pessoas, de uma das startups do agro, até o professor Marcelo Rodrigues da UNB, que fundou a Criotech, conversando com ele o tempo que ele estava conseguindo para levar um produto para o mercado. Aí me assombrou muito, assim, questão de meses, que antes levavam anos de pesquisa. Ele falou, olha, agora a gente consegue fazer uma cienciometria, a gente tem a parte de inteligência artificial que consegue pegar toda essa base de dados, eu já consigo prever se tal molécula vai ter o efeito que a gente espera que ela tenha ou não. Então encurta muito a fase de campo, a fase manual de testar para ver. Então eu já tenho a predição muito mais possível, o que acelera muito o levar disso para o mercado. Mas vendo também do lado que a gente está falando, né, do papel do homem, e o produtor rural, essa pessoa que domina, né, a agricultura, a pecuária, enfim, a criação de animais, produção de plantas, ele tem toda essa técnica já milenar e ele vai vendo que isso vai cada vez mais sendo automatizado. E o papel do produtor, né, Calassi, ele vai ficando, como é que eu posso dizer, cada vez mais refém de que ele tem que ter conhecimento desses avanços, ele precisa estar antenado, porque se ele não se antenar, o vizinho vai ter mais sucesso do que ele. Na hora que ele vê, ele está perdendo a propriedade, porque ele já não vai ter o mesmo poder, né, de geração de receita, de margem de lucro, ser mais eficiente na sua operação. E a gente tem esse gap, eu acho que é inegável que ele existe, que é do entendimento de como usar isso ao nosso favor. Não é só eu chegar lá para a inteligência artificial, que é essa ferramenta fantástica, e perguntar se o Palmeiras tem mundial ou não, porque isso aí a gente já sabe, né? Mas para de fato fazer um uso que seja pertinente, né? Um uso que seja interessante. Aí a gente dá diversos exemplos do que a gente já vê sendo aplicado, mas que ainda tem um universo muito grande. E dentro desse universo, onde você entende que estão as maiores oportunidades hoje para o agronegócio, para a sociedade como um todo também, para avançar no uso da IA? Primeiro, o agro ele tem um desafio grande, que é a aquisição de dados, né? A IA, ela precisa comer dados. A comida da inteligência artificial é dados. Então, ela vai funcionar melhor se ela tiver mais dados.
Então, primeira grande oportunidade é digitalizar a fazenda, digitalizar a propriedade rural. Boa. Então, sem digitalizar, a propriedade rural ela não consegue usufruir de IA. Ou seja, aquela propriedade pecuária que ainda está lá anotando os bezerros que nascem, quanto que tem no papel, ela ainda está longe da IA. Aquela propriedade que não colocou um brinco eletrônico no gado, ela também não está digital. Porque como é que a máquina vai anotar o número do boi sem um chip? Né? Eu já vi casos aí de pessoas falar, mas pode pôr uma câmera, a câmera filma. Mas vamos lá, a câmera ela é para substituir nosso olho. Você acha que um vaqueiro, a mais ou menos 2 metros do animal, em 100% das vezes que esse animal passar na frente dele, ele vai conseguir ver o lado que está escrito o número do animal? Não. Pode estar dobrado para um lado, dobrado para o outro. Ele vai ter que pegar o cavalo dele de um lado e do outro até. Então só tem um jeito de eu conseguir fazer isso, identificando automaticamente. São e sensores, né? Hoje é com o brinco eletrônico. Existem pesquisas que tentam identificar o animal através de visão, né, computacional, igual a gente é identificado hoje no reconhecimento facial. Biométrico. Mas o animal é mais difícil, porque, pensa, a gente não faz, né, inseminação artificial com seres humanos, né? Não como, às vezes fazemos, né? Mas não em larga escala como fazemos com os animais. Então, por exemplo, às vezes você pega o sêmen de um único boi e insemina a várias vacas, então tudo que nascer dali vão ser irmãos. E tem uma genética parecida, vão ser um pouco próximos. Então, fazer a identificação dentro dessas proximidades é mais trabalhoso. Né? Tudo branco, tudo parecido, muito, muito mais trabalhoso. Tudo preto, tudo parecido. Depende da raça do animal, né? Se é Angus. Eu mesmo gosto do Angus. Vamos lá. Tendo dito isso, então, qual a tecnologia segura para identificar animal? Na pecuária é o chip. Temos até aí o Sistema Nacional, né, de Identificação Animal que o MAPA está conduzindo, que eu fiquei já conhecendo, que isso é uma iniciativa federal para que nós, em pequeno espaço de tempo, consigamos, né, ter todo o rebanho brasileiro identificado de forma eletrônica. Uma outra coisa, como é que eu vou usar IA se eu não sei onde o trator está? Eu tenho que identificar o trator, localizar o trator e ter também o sinal do que o trator está fazendo. Como eu vou usar IA se eu também não sei o que a plantadora ou a colhedora está fazendo? Ou como eu vou usar IA se eu não domino a quantidade de estoques que eu tenho lá no meu armazém, no meu galpão? São essas coisas. Ou seja, não dá para dar o passo da inteligência artificial se eu não conheço os dados. Porque senão você não alimenta a sua inteligência artificial com os dados necessários para que os insights, né, as tomadas de decisão, as ideias venham. Porque o bacana da inteligência artificial é justamente isso, a capacidade de resolver problema, mas o problema que ela tem que resolver é o seu. Não é o problema geral do conhecimento geral da humanidade. É o seu, na situação específica sua, do animal X que está perdido com suspeita de que caiu numa grota ou foi picado por uma cobra. Isso só está acontecendo num lugar, não está acontecendo em todos os lugares. Entende? É o problema seu, daquele trator que está sendo mal utilizado por um determinado profissional e que está tendo uma manutenção maior. O que deve ser feito? Isso está acontecendo, não é em todo lugar, é só ali em determinados lugares. Identificou pelos dados que a frequência é maior naquela máquina. Eu preciso de dados. Então, primeiro campo que tem bastante oportunidade é vamos digitalizar as propriedades. Então, por isso que toda vez que nós falamos de inteligência artificial no agro, vem a sigla IoT, ou Internet das Coisas, que é justamente essas tecnologias que viabilizam, né, eu conhecer, eu saber o que está acontecendo em cada canto da minha propriedade. Porque aquela máxima, o olho do dono é que engorda o gado, ela continua existindo. Só que esse olho do dono agora tem que ser eletrônico. É a IA que tem que olhar. E ela olha através de sensores. Fantástico, fantástico. Então tá aí um dos principais desafios que a gente tem para o agro. Então, antes de pensar de que como é que eu vou operar isso, para ele ser funcional, eu preciso ter os dados na palma da mão. E a gente vê que é um desafio grande porque quando a gente vai puxar um retrato das nossas propriedades, não somente em Goiás, no Brasil, mas enfim, até a nível mundial do que você observa, né, da fotografia que a gente tem, das instituições que buscam isso, a gente tem avançado, mas ainda está longe de estar com todo esse domínio, né, das informações que a gente poderia ter em mãos.
E aí, Calassa, a gente parte para uma frente um pouquinho diferente, né? É entender que a gente precisa superar esses aspectos, mas muita coisa já está acontecendo. E dentro dessas muitas coisas, aí a gente tem aspectos éticos, igual você falou, né? Hoje eu posso gerar uma imagem e eu não dificilmente sei se aquela imagem ela está sendo verdadeira ou não. Aí vem a própria IA para identificar se aquilo é IA, e por vezes a própria IA não consegue identificar, né? Tanto que as coisas estão ficando próximas, e essa checagem passa a ser um outro trabalho a ser feito. Então, no meio da política, a gente vê isso muito acontecer também, né? A informação ela flui de uma forma muito rápida e você não entende se aquilo lá foi editado, se não foi. Vídeos também, áudio, voz. E é uma enormidade de possibilidades que vão se criando. Traz muita velocidade para que nós possamos fazer as coisas do escritório, como você disse. Eu posso pegar um material e pedir para ela ler aquilo e fazer aquilo um áudio. Sempre que eu tenho que vir para o estúdio, aliás, e gravar e colocar voz naquilo. Tem possibilidades hoje, que você me contou aí, que você preparou uma possibilidade para a gente apresentar aqui. Eu posso criar com a voz de uma pessoa diversas infinidade de coisas. E aí fica aquela pergunta: o agrônomo está ameaçado? O escritor está ameaçado? Aí, enfim, a gente sabe que não, porque tem coisas que de fato é do homem. Mas tem muita coisa também que é do homem também, mas às vezes não precisa de tanta criatividade assim. Exemplo, escrever um e-mail. Por exemplo, um áudio para orientar sobre uma coisa. A voz é humana, mas não necessariamente precisa ser do humano. Como é que a gente está nesse aspecto? Como é que você tem percebido isso? As novidades que você tem enxergado? Tem avançado muito rápido? Eu, como leigo, tenho observado que sim. Pelo menos para mim chega muita coisa. A gente tem que imaginar, pessoal, que a ciência não vai acabar. Né? A ciência que construiu e inventou a IA, e é ela, inclusive, a responsável por melhorar a IA. A ciência não vai acabar. O agrônomo, ele é agrônomo porque ele pratica uma ciência. A agronomia é uma ciência. Né? Tem a carreira da ciência agronômica, você faz bacharelado, depois você vai fazer mestrado, você vai fazer doutorado, depois um pós-doc. Isso é uma ciência. O direito é uma ciência, ciências jurídicas. Né? Escrever também é uma ciência. Mas dentro da prática da ciência, né, quem é cientista sabe, existe o trabalho braçal. Por exemplo, para eu conseguir, dentro da ciência, fazer ciência, uma das coisas imprescindíveis é tomar o cuidado de não pisar, né, não fazer ciência, gerar plágio dentro da ciência que já existe. Então é por isso que todo cientista, quando vai publicar um artigo, ele faz um estudo do estado da arte, ou seja, o que há de mais novo sendo discutido naquele assunto. E essa é uma das tarefas, na minha opinião, Gabriel, enquanto cientista, mais onerosas. Sim. Você tem que ler artigo em inglês, às vezes em espanhol, às vezes até em italiano, sei lá onde é que está o cientista escrevendo isso, mas normalmente há um consenso e a galera principalmente fazendo em inglês. Entender o artigo, às vezes o artigo ele tem nuances, cruzar o artigo talvez com outro artigo daquele autor, aí você tem que entender de outro assunto que você não entende, só para você saber se aquilo ali faz sentido dentro da sua pesquisa ou não. E isso a IA, ela faz muito rapidamente. É a mesma coisa que cavar um buraco. Né? Você pode ir lá com um pedaço de pau, né, tentar cavar o buraco, usar uma enxada, que é uma tecnologia melhor, um enxadão, uma cavadeira, uma alavanca de ferro, é uma tecnologia melhor, ou uma retroescavadeira daquelas grandona, PC, sabe? Numa mãozada só já tira um monte de terra. Você vai ver a construção civil hoje não usa assim, mas quando você vê fotos lá de canal de Suez, eram pessoas cavucando. Então, esse aqui é a conversa que nós temos que ter, né? O cientista, a ciência em si, ela não vai morrer. Então, o agrônomo vai morrer? Claro que não. A ciência agronômica ela é fundamental para a humanidade. Eu tenho um amigo, Fernando, ele costuma dizer que quando se acontecer alguma catástrofe, uma guerra, alguma coisa, né? O profissional mais requisitado pós-guerra é o agrônomo. E se tem uma coisa que pode gerar guerra é falta de recursos, alimentos, né? Que é questão de soberania nacional, de soberania de qualquer nação, ela ter a
capacidade de gerar e prover, né, a alimentação do seu povo. Vestimentas, enfim, tudo isso vem da agricultura, da pecuária. E a gente vem nesse viés, né, Calassi, então. Ou seja, os papéis estão lá, a ciência está lá. Agora, ela vira ferramenta em situações que antes não era possível, né? Antigamente, para você descobrir que se determinada mancha numa folha era determinada doença, você tinha que pegar a folha, arrancar a folha. Você é produtor rural, né? Vamos supor que você não é um agrônomo. Buscar um agrônomo, mostrar para o agrônomo te conta, né? Agora, você pode ter um algoritmo, inteligência artificial, que reconhece em função daquele desenho qual que é a doença. Mas isso, identificar uma doença já previamente identificada na humanidade, não é um trabalho intelectual. É um trabalho de cara crachá. Você decora que isso é aquilo e aquilo outro é isso. Agora, identificar que aquilo é uma nova espécie. Isso é humano. Porque se você não colocou no universo de treinamento da IA, o que ela vai fazer é aproximar. Porque uma coisa que a IA foi feita e ela é inventada para isso é nunca te falar que não sabe. Por isso que às vezes você coloca lá no chat GPT e ela vai te responder a coisa mais absurda do mundo. Por quê? Aquela coisa que para você é a mais absurda do mundo foi o que mais se aproximou da verdade no universo de treinamento daquele conhecimento, daquela inteligência artificial. Ou seja, quando você pergunta para a inteligência artificial, ela vai te retornar o que mais se aproxima da verdade, não a verdade. Nós, seres humanos, temos esse elemento conosco de saber esse limite. Isso faz sentido, isso não faz. A IA, ela simplesmente retorna o próximo. E às vezes o próximo do conhecimento dela ainda está longe do conhecimento de um especialista. Por isso que, volta e meia, quem já usa com frequência a inteligência artificial já viu ela errar e feio. Né? Uma determinada coisa que ela devia falar X, ela fala um negócio nada a ver, você fala assim, isso está errado. Mas é porque você está mais próximo do conhecimento e a inteligência artificial não. E para piorar, você que não sabe, nem está próximo do conhecimento, ou outra pessoa, ainda tem um bom senso de falar, isso não faz sentido. Mas a IA, ela não foi treinada para falar não sei, para falar não dá. Ela é treinada para dar uma resposta sempre. Então, se ela vai dar uma resposta sempre, é aquela história. Vai sair alguma coisa de lá. É igual aquela imagem. Você fala assim, gera uma imagem de uma pessoa fazendo tal coisa, e a pessoa sai lá com 10 dedos na mão. Fez alguma coisa. Ela entregou, Ela entregou, simples assim. Legal. E, Calassas, a gente conversando aqui, você tem algumas coisinhas aí que dá para demonstrar o poder da ferramenta, né? Eu tava brincando um dia desse pra trás, pessoal, tomando uma cerveja com os amigos, né? E tava brincando de fazer música. Porque fazer música, né? Em alguns casos, é sim uma tarefa intelectual. Mas em outros, né? Quem estuda música já sabe disso, né? Existem acordes harmônicos, campo harmônico, terças, quintas, né? Onde existe uma fórmula meio que funciona, você, né, toca a nota principal, depois vai lá na terça, depois volta na nota principal, põe uma menor, põe uma quinta e tal, e dá um ritmozinho. Então, quando você estuda o ritmo, você percebe que quase todos os ritmos seguem uma colinha. Às vezes você tá lá apaixonado da música, né? E achando, nossa, o cara foi genial. Não, ele tá usando uma... E por isso, muitas vezes, a gente ouve uma música e fala, nossa, essa música parece com aquela outra música. Porque... existe uma fórmula. Existe uma fórmula para fazer música, né? E às vezes aquela música que você não gosta, mas não gosta não porque a letra é ruim, é porque o ritmo às vezes te arranha por dentro, é porque ela na verdade está explorando uma outra técnica, que talvez só os jovens ou outras gerações vão começar a gostar daquilo. Entende? Mas essa técnica também vai ser replicada. É bom a gente entender isso, o homem que cria do homem que replica. E às vezes quem está ganhando dinheiro é só o que replica. Entende? Por isso que às vezes a gente fica meio abismado quando a IA faz o que eu vou mostrar aqui para vocês. Presta atenção. Isso é histórico, né? Se pegar assim dos inventores, poucos ficaram milionários, né? Geralmente quem ficou milionário foram os empreendedores que colocaram isso no mercado e replicou. Exatamente. O que colocar no mercado também é uma criatividade. Por isso que quase ninguém dá conta de fazer 100% pôr no mercado. E uma vez que você coloca no mercado, você vê que o modelo de negócio também é uma criatividade. É uma ideia. Pode ser uma inovação. É uma inovação. Ou seja, não é simples. Aí depois que alguém criou tudo isso, a IA começa a replicar a rodo, todo mundo acha que é fácil. Percebe? A IA é uma máquina de replicação. Quer ver? Vamos criar umas músicas.
Eu vou usar uma IA aqui, né? Vocês vão ver aí que é o Suno. Suno. Suno, né? Tá aí já aparecendo na tela. E primeiro, vamos lá. Você quer qual ritmo? Sertanejo, rock? Rock. Rock. Qual tipo de rock? Pop? Pode ser. Ou Metallica? Rock. Pode ser um rock metal. É, rock, metal, falando do agro do futuro. Um rock falando do agro é legal. Agro do futuro, né? Gabriel e Francisco levando conhecimento para o produtor rural. Vamos pedir para criar. Está criando aqui o ritmo, né? Enquanto está criando, o que a IA está fazendo? Ela está olhando o universo de músicas rock, metal, notas, variações de acordes, né? Toda essa ideia. É interessante porque todos nós temos um macete de qualquer coisa. Fazer comida é assim, né? Por exemplo, você nunca cozinhou, por exemplo... Vou pegar uma coisa que eu nunca cozinhei mesmo, né? Cérebro de macaco. Eu sei que tem lugares que comem isso. Não tem uma receita. Eu não sei fazer. Não tenho nem vontade de fazer. Percebe? Mas agora eu vou pegar uma coisa que eu faço direto. Arroz. Arroz é uma coisa que, né, goiano nasce sabendo fazer arroz, né? Eu já ensinei pro meu filho. Mas eu acho que tem gente que não nasce sabendo, não. Beleza. E aí, arroz de qualquer jeito você faz. Você faz arroz normal. Arroz integral. Você põe arroz integral. Você põe coisa dentro do arroz e funciona também, né? Porque a ideia do arroz você já pegou. Mas um pouquinho já virou um arroz carreteiro. Carreteiro. Quer ver um dia? Eu tava pescando na Araguaia e eu não tinha panela. Tinha esquecido a panela. Sabe onde é que eu fiz arroz? Na garrafinha de água. Joguei um ar lá dentro, um óleo, o arroz, furei, joguei lá no fogo do churrasco. E aí fez arroz. Ou seja, quando você sabe o princípio... Na garrafinha plástica. Na garrafinha plástica. Não façam isso todas as vezes, não. É só se você tiver faltando panela. Ó a música que foi composta. Já ficou pronta? Já acabou? Já ficou pronto. Vou pôr aqui, ó. Vamos ver se essa música ficou boa. Tem solo de guitarra. Bateria pesada. É um rock mesmo. Como o rock metálico, né? Tem sempre uma introdução grande. Olha só. Ó. Muito bom. Podemos fazer um sertanejo, né? Como eu acho que a comunidade que está assistindo deve também gostar de um sertanejo, vou fazer assim agora. Cria um sertanejo. Não, e o interessante, né, que o cantor e o vocalista tá mais afinado que os cantores da vida real, né? Sim. Sobre o Agro do Futuro, um podcast, aí você vai falar que é podcast, que leva notícias não, informação para o produtor rural. Apresentado pelo Gabriel e pelo Francisco. Vamos gerar agora um sertanejo, né? E aí o que ele está fazendo? Ele está aí na base de sertanejos,
todas as músicas que já são conhecidas, porque agora elas são digitais, né? Todas elas, né? Lembra que o primeiro passo para IA é ter a digitalização. Então, Se aqui fosse tudo CD, não tinha como. não tinha como agora ele ir em todos os CDs e todas as gravadoras, bater na porta, me empresta a música. Como agora é digital, tá numa plataforma aberta, né? Todo mundo pode acessar. É fácil pegar, treina qual que é a variação, quais são os sons, os instrumentos. Não, e aí vem a questão, enquanto processo aí, da questão dos direitos autorais, né? Por exemplo, o caso daquela música Síndrome de Ofélia, eu acho, que é até uma versão que foi criada, né, da música da Taylor Swift, se eu não estou enganado. E criou uma letra em português, a música bombou nas redes, aí o Spotify teve que tirar. Aí não sei a que pé que tá isso. Mas, e aí vem a questão, né, Clássico? Como é que fica o direito autoral disso? A música viralizou. Isso é um dilema ético que a humanidade está discutindo. Hoje, como essa discussão não chegou ao fim, se eu registrar, ela é minha. Hoje. Não tinha... Por exemplo, vamos definir autoria. Quem é autor no mundo hoje? São seres humanos. Né? Se o ser humano usou o dedo dele para fazer um desenho, ele é o autor. Se ele usou um pincel, ele é o autor. Se ele usou um mouse, ele é o autor. Se ele usou qualquer tecnologia, ele é um autor. Eu fiquei sabendo de um cara um dia para trás, pegou o GPS e escreveu "Eu te amo" andando por toda o país, a Inglaterra, e mostrou para a namorada dele o caminho que ele fez. A namorada ficou feliz, ele que fez. Ou seja, ele usou o quê? Um GPS, o celular e muito tempo. Mas pode ser que tem gente, então, agora que tá lá promptando, fazendo música, olha, gostei da sonoridade e tal, usando IA, em vez de estar pegando um violão, um piano, um teclado. Provavelmente. Se a gente for analisar, muitas músicas chiclete que a gente já usou aí no carnaval, e nessas baladas, né, que a gente ia na faculdade, né? Uhum. Agora a gente é casado, a gente tem que falar assim. Que ia, né? Que ia na faculdade. Você via que eles pegam um pedaço de um pedaço do outro, pedaço do outro. Né, meu pai até falava, nossa, essas músicas são todas iguais. Falam sempre do mesmo assunto. Nós humanos já fazíamos isso. Quer ver? Olha o nosso rock, o sertanejo agora. O que virou? E é universitário ainda. Gaiteiro. Instrumentos mais sertanejos. É um ritmo. Mas hoje o rádio virou conexão. Conhecimento entra no caminhão. É o ano do futuro, meu irmão. Informação colhida no verão. Aí, reflexões de tanto brincar com isso. Vocês podem brincar aí agora. Eu passei a receita, né? Reflexões. Primeira vez que você ouve, você até arrepia. Segunda vez, massa. Aí, obviamente, vamos brincar, né? Teve um dia desse pra trás que o churrasco lá em casa foi só Suno. Ou seja, a gente tirou as playlists do Spotify e começou a fazer música. Faz música do fulano. Fala a música do fulano fazendo isso. Música do Beltrano fazendo aquilo. E ó, tocando lá na caixa. E aí todo mundo ri. Então eu usei muito já nos últimos semanas, meses, né? E agora eu tô enjoado das músicas. Porque elas são muito parecidas. São muito parecidas. Entende? O jeito de pegar, o jeito de falar. Ou seja, tá precisando agora de... Repertório. Eu tô precisando treinar com outra base. Isso acontece também com as imagens geradas por IA. Você gera. Chega uma hora que você bate o olho e já sabe qual foi a IA que gerou aquela imagem. Não, eu posso falar, LinkedIn. Já não tá chato entrar no LinkedIn e aquele monte de imagem gerado por IA. Às vezes tem informação legal lá, mas você fala, pô, isso aqui foi mais uma postagem, mais uma imagem foi gerada na IA. Enfim, o design vai perdendo o capricho. É igual as casas, né, de antigamente, as janelas eram arredondadas, tinha o trabalho, a arquitetura. Agora hoje as casas são tudo cinza, branca e quadrada. Eu não diria nem que o design está perdendo o capricho, eu diria que o capricho é que perdeu o design. Porque aí agora não tem mais o designer, né?
Qualquer um vai na IA e cadê, faz. cadê o artista? Não tem um artista. E por isso fica estranho. Fica tudo igual. Fica tudo igual. Por quê? A IA é aquilo que eu falei agora há pouco. Ela não está criando, ela está combinando aquilo de uma base do que ela aprendeu. E claro, se ela combina numa base maior do que o meu conhecimento, a sensação que eu tenho no primeiro momento é que criou. Porque foi lá nos Estados Unidos, foi lá na Rússia, foi lá no Japão, coisas que eu nunca vi e trouxe combinado para mim, vai dar uma sensação de novo. Mas uma hora isso passa, né? Entendeu? O novo, né, o inédito, definitivamente inédito na humanidade toda, ele é inédito. E é interessante, você falando aí do direito autoral, né? No caso dessas músicas, acredito que não, mas no caso dos desenhos de IA, teve uma época que o pessoal estava usando um prompt específico para fazer uma caricatura. E aquela caricatura era muito próxima do jeito de desenhar de um determinado artista. Aquele artista processou o ChatGPT. Eu entrei na trend. Por quê? Porque o que está patenteado, o que está registrado como autoral, não é cada desenho, e sim o estilo. O estilo é dele. O estilo é dele. Se você quer usar, apaga. Esse estilo da cabeçona, da mão pequena, tal, esse estilo é dele, entende? O estilo cartoon, né? De longe a gente vê o estilo. Então, sim, se a sua IA, ao combinar as coisas, criou no estilo, pode ser que você realmente também esteja fazendo um plágio. Interessante. Vamos para o IA? Vamos. Tem uma outra que eu quero mostrar aqui para vocês, que é essa daqui, ó, Eleven Labs. Essa daqui é assustadora. Porque você pode, inclusive, ser vítima disso, dentro ali do universo da política, né, das campanhas eleitorais, ou até de golpes, né. Você já viu aquela máxima assim, nossa, aqueles números que ficam ligando pra gente, você fala alô, eles copiam a voz da gente? Então, eu vou ensinar como é que vocês copiam a voz. Mas crianças, não façam isso em casa. Vamos lá. Eu vou vir aqui nessa Eleven Labs. Senão as crianças vão começar a mandar áudio pro professor, falar que meu pai autorizou, eu posso sair mais cedo. Exatamente. Aí aqui no Eleven Labs a gente vai vir aqui em Voices, né? My Voices. Aqui são as vozes que eu já meio que tô brincando, né? Criar uma voz nova. Vamos pegar aqui uma voz, só pra vocês entenderem, né? Aqui a gente tá fazendo aqueles programas de culinária, né? Tem um prato que já tava no forno. Esse prato já tá processado aqui. A gente tinha um prato no forno aqui, o Gabriel já tinha me mandado por WhatsApp a voz dele, entendeu? Baixei no computador, né? E vou colocar a voz dele aqui, né? E aí eu achei interessante fazer com a sua voz, Gabriel, porque o pessoal conhece a sua voz, né? Mas teve um dia que eu tava dando uma palestra, e eu dava essa palestra junto com um amigo meu, o Baltazar. Sei. Aí o Baltazar iniciava a palestra, ficava falando lá de alguns assuntos relacionados ao meio ambiente, e logo em seguida eu entrava com inteligência artificial, né? Era um programa do Senar na época, né, de levar conhecimento para escolas de ensino fundamental, um bom programa. E aí eu gravava o Baltazar falando e terminava minha palestra na voz do Baltazar. E aí o povo ia à loucura, né? O que dá? Então o que eu fiz aqui, né? Coloquei a voz do Gabriel aqui, o Wave do WhatsApp, né? Vou clicar aqui em Next. Vou clicar aqui, ó, Gabriel, que é o nome que eu quero dar para essa voz, né? Ele vai reconhecer a linguagem aqui, né? Eu vou colocar o valor aqui da linguagem em português, mas ele já conhece, né? Sabe que é português, né? E posso criar outros labels aqui para Pode ajudar. colocar falando aí, por exemplo, mandarim. Pode ser, né? E mais adiante, né? Vamos pôr o Gabriel falando mandarim. Aqui eu estou confirmando que eu tenho direito de utilizar essa voz, né? Que eu tenho consentimento da pessoa para usar essa voz, né? E que eu não vou utilizar isso de forma inapropriada e sem o consentimento da pessoa. Então, importante a gente dizer isso. Salvei a voz. E agora eu vou gerar uma conversa. É claro que essa conversa que está aqui está meio estranha, né? Vou colocar assim, ó. Bem-vindo todos ao novo episódio do programa Agro do Futuro.
E aí eu vou pedir para gerar a conversa. Bem-vindo todos ao novo episódio do programa Agro do Futuro. Rapaz, parece comigo mesmo. E eu posso agora escrever aqui um monte de coisa, passar um PDF para cá e pedir para o Gabriel narrar para mim, sem ele de fato ter que gastar a saliva dele, o tempo dele. Aí eu consigo mexer a cadência que fala, a entonação. Com toda certeza, né? Você pode vir aqui nesses settings, né? A voz, a velocidade, vamos deixar ela um pouco mais lenta, né? A estabilidade, vamos deixar ela um pouco mais estável. Por exemplo, a similaridade, vamos deixar ela mais similar ainda. Aí que vem as habilidades humanas, né? Por exemplo. Exatamente. De uma frase bem escrita, frases curtas para engajar a pessoa. Bem-vindo todos ao novo episódio do programa Agro do Futuro. As vírgulas no lugar certo, ponto final. Vai ter um áudio muito melhor, evidentemente, porque eu tive um trabalho intelectual da pessoa de fazer um bom texto, né? Exatamente. E a sensibilidade de entender o momento de mudar o que ficou bom ou o que ficou ruim. Essa sensibilidade é uma coisa que só humanos têm. E aí, Calaça, a gente percebe que é bacana, né? É a minha voz, não tem como dizer que não. Só que não sou eu colocando a minha entonação, o meu jeito de falar, às vezes uma nasalar aqui, uma fala um pouco mais anasalada, às vezes um grito, enfim. Tudo isso são camadas que eu acho que vai melhorando com o tempo, mas já é um avanço tremendo, né? É um avanço tremendo. No que você falou, isso me fez lembrar de uma coisa interessante, né? Eu toco teclado. Eu gosto muito de tocar teclado. Atualmente estou tocando com uns amigos aí e estou desenferrujando. E o teclado, se você conhece, é um instrumento que põe vários sons ali dentro, né? Piano, violino, saxofone, acordeon. Vários timbres. Vários timbres ali. Então, uma coisa que eu gosto do teclado é isso, né? Você muda. E aí, o violino, quando eu ouço vindo de um violino, sempre é diferente de um violino tocado no teclado. E um dia desse para trás eu perguntei, né, para a internet, né, fui pesquisar isso na internet, por que eu não consigo ter o mesmo violino. É porque quando você está tocando violino, você faz som no arco indo e no arco vindo. Então ele muda. E tem um detalhe, o braço do violino não tem os trastes. Não. Se você tem que estar com o dedo ali posicionado mais ou menos onde você já sabe que vai sair aquela nota. E a desafinada, às vezes, ela é proposital, específica do violino, dando aquele charme. Coisa que o instrumento eletrônico não faz. Ele sempre é o mesmo. Ou seja, isso é como se fosse a entonação de uma voz, sabe? O humano, ele entona, ele fala diferente. Já a máquina, emoção, né? A máquina é sempre máquina, falando. É claro que com o passar do tempo, nós teremos as entonações vindo também, né? Já existem, inclusive, as que entonam, vamos dizer assim, né? E vamos ter mais entonações ainda. Mas são entonações artificiais, que ainda não estão percebendo a empatia que nós, humanos, conseguimos, de fato, desenvolver um com o outro, estabelecendo uma comunicação não só audível, mas visual, né, e todo um contexto acontecendo. Acho que ainda tem chão para a gente chegar nesse nível. Mas no chão que nós já chegamos, é importante pensar que, às vezes, se a gente manda esse áudio para sua mãe, para sua esposa, Gabriel, pode ser que eles acreditam. Sim. Então, cabe a nós aqui agora entrar no momento ético do negócio, né? Até que ponto, né, a IA está sendo usada para o bem e até que ponto a IA está sendo usada para o mal. Porque toda ferramenta é isso, né? O homem, quando inventou a faca, era para carnear animais. Mas também foram feitas coisas ruins com ela. O homem, quando inventou a motosserra, também a mesma coisa. O homem, quando inventou o automóvel... Mas quantos morrem por causa do automóvel? Justamente. E a gente percebe, né, Calas, que o radialista, né, que daquelas noites na rádio, que acho que os jovens de hoje em dia não fazem isso mais, né, ficar escutando a rádio até, e aí vem com aquele locutor, com aquela voz aveludada, toda romântica. Enfim, são os avanços que talvez a IA nunca vai conseguir ter a mesma identidade e fica aquela resposta para a pergunta que vem, a IA vai me substituir? Não. Se você tem algo que de fato você faz, entrega um valor e aquilo é único, é seu, então aquilo nunca vai conseguir ser replicado. Agora,
o e-mail que você vai lá e escreve bom dia, segue o anexo, tchau, isso aí a IA faz, porque não tem impressão nenhuma ali, né, de uma habilidade humana, a não ser o domínio de uma língua. Domínio da língua e o domínio da mensagem. Né? E saber qual é a mensagem que você quer passar. Agora, mandar um texto onde você se coloca numa posição, enfim, e aí tem toda uma mensagem, aí já é uma coisa estritamente humana. Exatamente. É igual quando você fala assim, ó, cria uma mensagem de felicitação para meu amigo que fez aniversário hoje. Vai ficar igual às outras. A hora que você não vai pôr aquilo na internet, né? No zap dele. Porque se você fizer isso comigo, eu vou saber que você usou IA. Né? Agora, uma dica, né? Às vezes você não lembra de palavras ou concordâncias verbais ou situações. Você pode ter um texto base e pedir para a IA melhorar, tornar mais rebuscado, mais emocionante. Ela vai compor. Aí você muda algumas concordâncias, trazendo mais para o seu jeito, né? Mas ela pode te ajudar. É aquela história, igual corretor ortográfico, né? Ajuda, mas é você que está escrevendo, a ideia é sua, porque o sentimento e a mensagem continuam sendo sua. Legal. Já vamos caminhando aqui pro fim do nosso episódio, mais um episódio do Agrofuturo, a gente pôde falar um pouquinho sobre o estado da arte da IA, né, Calaça? E eu vejo que esse agro do futuro, como a gente fala a cada episódio, como é que dentro de cada temática que a gente trata, a cada dia que a gente conversa, no universo da IA, nós temos uma distância um pouco ainda interessante para percorrer, mas a gente vê muita coisa vindo aí sendo automatizada, autônoma por conta da IA, máquinas, enfim, processamento de imagens, identificação de alguma doença que já exista, mas ainda assim, como a gente trouxe aqui na nossa conversa, muita coisa vai surgindo nova. Por exemplo, ninguém conhecia a Covid. Então, por exemplo, eu vejo que tem startup que lê uma placa de Petri e identifica qual que é a doença que está crescendo ali naquele meio de cultivo. Talvez ali eu estou dando mais velocidade no processo em que a pessoa teria que ir lá e analisar e ver, mas no final do dia o laudo, se aquilo lá de fato é aquilo, vai sair de um humano. Se é uma doença nova que surgiu, só um humano vai saber entender e comparar. A gente tem muita coisa para avançar, mas ainda assim todo esse avanço depende da habilidade humana. Eu vejo muita gente confundindo, se sentindo ameaçada, às vezes até ansiosa, por não estar compreendendo, às vezes, tantas coisas que surgem. É igual você falou, às vezes assusta você ver a música que é criada em segundos, o que um compositor levaria algum tempo, né? O compositor de jingle, às vezes, vai se sentir ameaçado, mas o jingle que ele pode fazer, a sacada, enfim, só ele pode fazer. E o agro do futuro, com certeza, ele não vai estar diferente, né, das outras áreas que a gente vê, né, da área da indústria, enfim, vai ter muita IA, imersa, vai ter muito dado que precisa ser tomado, que hoje não tem sido tomado, porque o agro não vai poder ficar de fora, né, dessa revolução onde a gente ganha muita velocidade no processamento de informação. Você enxerga assim também? Eu enxergo que a gente tem que aprender a usar a IA como ferramenta, sem o susto, né? Assustar com a IA é igual assustar com a eletricidade, é igual assustar com o carro, assustar com o avião. São ferramentas. Ferramentas que fazem o homem fazer algo mais rápido. Mas quem faz ainda é o homem, né? A ferramenta faz o homem fazer mais rápido. Mas a ideia de fazer é do homem. A vontade de plantar é do homem. A vontade de colher também. A vontade de comer é do homem. A vontade de vestir também. Então, se essas vontades são humanas, a IA vem para nos ajudar a fazer e realizar as nossas vontades mais rapidamente. A minha vontade era ir para a França. Com um avião, eu vou para a França mais rápido. A minha vontade era ter uma piscina. Com uma retroescavadeira, eu tenho uma piscina mais rápido. A minha vontade era criar peixe. Com uma retroescavadeira, eu tenho um tanque de peixe mais rápido. A minha vontade era passear e deixar meu tanque de peixe sem os peixes morrer. Com a IA, eu posso ter alguma coisa cuidando do meu peixe, da minha galinha, fantástico, do meu boi. Né? Então, às vezes a gente olha para a tecnologia como inimigo, mas no fundo quem a cria somos nós. E nós criamos para facilitar. Ninguém cria uma tecnologia para piorar, né? É simples assim. Quando a gente criou o carro foi para facilitar, quando criou o controle remoto foi para não ir lá trocar o canal da TV.
Então, quando a IA é criada, é para que você, produtor de leite, possa, por exemplo, sair da propriedade e curtir uma praia, sem deixar de ordenhar as vacas. Porque a IA hoje ordenha vacas, né? Nós temos casos, inclusive aqui em Goiás, já de propriedades que têm robôs que ordenham vaca. Né? A IA é para você, produtor de soja, que diante de lá de todo o seu faturamento, né? Sua bonança, sua prosperidade, você ainda se vê debaixo de um trator, porque você ainda tem que estar lá na lida, na pegada, vendo ali a graxa, porque sem o seu toque, a colheita não acontece. Eu conheço produtores assim. Sim. Né? Extremamente operação. Eles têm lá um bom patrimônio, né? Têm uma vida muito boa, mas na operação ele tem que pôr a mão na massa. Estão refém do que está imobilizado ali do patrimônio. Exato. Por que não tem uma IA para ir lá ajudar você, produtor? Então é isso. As ferramentas, elas não são inventadas para nos piorar. Elas são inventadas para melhorar a nossa vida. E melhorar, inclusive, nossa qualidade de vida, nossa expectativa de vida. As tecnologias nos fazem viver mais, viver com mais conforto, viver melhor. Você fez uma provocação, Calassi, que eu achei interessante, né? Aí me veio a palavra consciência de novo na cabeça, que a gente falou no início da conversa. A IA, por exemplo, o seu celular, se você não for lá dentro dos aplicativos que você tem, em cada um deles, e pediu para que a sua voz não seja registrada, tem um algoritmo, tem toda uma inteligência por trás que está pescando o que é os nossos interesses, do que a gente está falando, a própria informação que você vai dando para a IA, né? Então as empresas hoje têm tomado muito cuidado com os seus colaboradores. Você não pode colocar qualquer informação, qualquer documento de uma empresa dentro de uma IA generativa de texto, enfim, porque aquilo é confidencial, senão vai virando base de um banco de dados. E, enfim, tem a impressão de que sai uma pesquisa que vai corroborar com isso que eu vou dizer, de que o ser humano está deixando um pouquinho de ser inteligente do que em tempos anteriores. O nível de inteligência dele. Por quê? Ele se acomoda com a facilidade que a tecnologia traz e ele vai ficando na bolha. E o que eu estou querendo dizer com a bolha? O retorno do que ele pesquisou é a resposta da pergunta do que ele fez. Porque a IA é obediente. O que aparece na sua rede social é só os seus interesses. Então, não é aquela história de que a grama do vizinho é a mais verde. Agora, o seu vizinho que você olha lá, ele aparece para você. Então, você tem diversos vizinhos no mundo virtual hoje em dia, nas redes sociais. E eu vejo as pessoas cada vez mais tendo divisões de grupos específicos. Né? Por exemplo, tem as ondas políticas. Tem a onda do fitness. Tem a onda, enfim, da galera que gosta de tal segmento. E aquela galera vai ficando cada vez mais daquele nicho. Você percebe isso também, que a gente corre um risco de cada vez estar consumindo mais, cada vez do mesmo assunto, e a gente vai perdendo repertório como ser humano? Com toda certeza. Né? Eu fiz esse experimento comigo mesmo. Eu fiquei um tempo sem raciocinar a programação. Né? Eu passei a simplesmente só pedir e faça um código assim, faça um código assado. E a IA fazendo código. E a IA fazendo código para mim. E aí eu falei, vou fazer isso por 6 meses e vou verificar como estou, minha capacidade cognitiva nesses 6 meses depois, né? E eu percebi que eu estava desaprendendo. Meu raciocínio não estava mais tão bom. Algo que eu tinha um orgulho. E aí eu terminei esse meu experimento, esse meu teste comigo mesmo, com a conclusão. Você até pode usar a ferramenta, mas isso é igual a academia, sabe? Você pode até agora usar o carro. Você pode até agora usar o guindaste. Mas você então tem que ir para a academia exercitar o músculo. Porque senão vai atrofiar. E é isso que eu falo do repertório. Porque o bom senso, ele parte, né, as ideias, para entender se a ideia é boa ou se ela é ruim, ela parte da gente conhecer uma complexidade da situação. Uma diversidade, uma variedade. Aí, a partir do momento que eu só consumo, eu só sigo, eu só acompanho, porque vai me mostrando só aquilo que eu gosto, eu deixo de olhar para aquilo que eu às vezes não gosto. E aí o ser humano ele vai perdendo a criatividade. Sim, vai aumentando a polarização, por exemplo. Aumentando a polarização. E eu vou te falar mais. Não só a exposição a uma única
O único tipo de informação é prejudicial, mas a outra coisa também é a falta de desafios mentais, né? Que antigamente, sem a IA, você se desafiava mentalmente mais vezes, porque você tinha que ler mais, você tinha que, né, pensar mais. Agora você põe documentos lá e de repente vem lá um resumo e aquele resumo parece que já está bom. E é por isso que eu insisto, né? 2 coisas. A genética já mostrou que concentração da mesma coisa dá ruim. Por isso que você tem que variar geneticamente as coisas, né? O mundo foi feito assim. Então eu também tenho que variar, polinizar minha cabeça com coisas adversas para que eu consiga ter um fluir no meu pensamento, ser criativo. E segunda coisa, que é importante pensar, mesmo que você utilize a IA para resolver seus problemas diários e corriqueiros, lembre-se de estar se desafiando intelectualmente. Na leitura, sei lá, se gosta de matemática, continue resolvendo exercícios de matemática, continue desenvolvendo algoritmos de lógica, continue se provocando. Porque talvez o maior risco da IA é gerar uma desigualdade, Gabriel, muito maior do que jamais nós vivenciamos até hoje. É daqueles que continuam se exercitando cerebralmente e aqueles que agora vão ser sedentários cerebrais. E o sedentário cerebral, ele vai ser pior do que o sedentário muscular. Entende? Porque é isso que a tecnologia fez com a gente. Há 300 anos atrás, você não encontrava nenhuma pessoa gorda, barriguda, ou assim, sem os braços bombados, né? Porque a atividade de fato era física. Era física, né? Qualquer coisa tinha que subir uma escada, tinha que puxar um negócio. Você queria beber água, você tinha que puxar a água do poço. Derrubar árvore no machado. Era no machado. E olha lá, porque nem todo lugar conseguia forja para fazer machado, né? Era com outras formas. Beleza. De repente, nós colocamos as tecnologias no fazer, como eu disse no início, né, na execução, e isso nos deixou com uma doença. Né? Nós temos doenças, a obesidade, né, os problemas aí atuais em relação ao diabetes. Ou seja, o mesmo pode acontecer. Vai. Doenças novas vão surgir. Intelecto. Doenças novas vão surgir. Eu não sei quais são, não sou da área da psiquiatria, mas doenças novas vão surgir. Se você não cuidar daquilo que foi feito para fazer, feito para trabalhar, que é a sua mente. E se você realmente, por exemplo, eu acho que não estou nesse grupo, porque gosto da ciência, gosto de estudar, gosto de avançar. Então, se você não tem esse gosto, sim, você vai ser substituído por uma IA. Porque a IA, a única coisa que ela não vai fazer no futuro é criar, é ciência, entende? Mas todo o resto, ela vai fazer mesmo. Eu tenho percebido isso, viu? Fica aí uma boa reflexão para nós encerrarmos aqui esse episódio, né? Um alerta, né? Interessante. Musculatura cerebral. Academias do futuro. Para que a inteligência artificial não tire a sua inteligência natural. Não tirar a sua inteligência natural e tirar seu espaço também, né? Então é isso, pessoal. Este episódio de hoje sobre inteligência artificial, junto aqui com o Agro do Futuro. E eu me despeço aqui do meu amigo Francisco Calaça. E a gente se encontra, né? Aliás, na próxima semana. Quase que não saiu a palavra. Exatamente. Foi um prazer estar aqui compartilhando conhecimento. Né? O Agro do Futuro, com certeza, vai ser um agro com inteligência artificial. Né? E vamos, então, aprender a utilizar isso como ferramenta para maximizar aquilo que a gente já faz de tão bom, que é produzir. É isso aí. Até mais. Até a próxima semana. Tchau. Tchau, tchau.